Assembleia de Deus, harmonia. Eu quero convidá-los para a gente meditar um pouco no livro de Lucas, capítulo 16, versos 13. Aliás, apenas o verso 13, para ficar bem conciso. Palavras do Senhor Jesus, Lucas 16 e 13. Olha o que diz: nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Sério isso, não é? Pesado isso. Porque muitas vezes esse interesse econômico, financeiro, esse poder quer nos dominar. Podem tomar assentos. Nosso tema: não se pode agradar a dois senhores. O único Deus que a Bíblia apresenta, além do próprio Deus, é o dinheiro. Porque ele empodera as pessoas. E as pessoas investidas deste poder, muitas vezes, elas se envolvem a ponto de negligenciar a Deus. E Deus, uma vez negligenciado, a derrota humana é total, absoluta. Não há como conciliar, porque Deus precisa necessariamente ser priorizado na nossa vida. Eu tenho insistido aqui que Deus não aceita 80% da sua vida. Deus não aceita 90% da sua vida. Deus não aceita 99,9% da sua vida. Nós temos que nos render diante de Deus. Vocês lembram daquela mulher que foi e quebrou o vaso de um unguento caríssimo, a ponto de servir de escândalo? Porque ela não guardou nada, ela derramou tudo, ela não preservou nem o vaso, ela quebrou, ela derramou, e aquilo foi motivo de escândalo, porque concluíram que aquilo era um desperdício. Quanta gente olha para nós e diz: esse povo não sabe o que é alegria. Esse povo está desperdiçando a juventude, a força. Esse povo não poderia estar lá nos morros de Olinda, seguindo um trio elétrico, pulando, saltando. Não seria isso alegria? Absolutamente não, para quem está na luz. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Aquele que tem fé nele o prefere, porque agora o enxerga como ele é. Para que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a salvação. Salvação
Vida eterna é isto. E esta é a vida eterna, que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem conhece Jesus, quem pode hoje, aqui e agora, afirmar que está salvo, é apenas aquele que tem essa consciência. E quem tem essa consciência se considera uma ovelha no meio dos lobos. Palavras de Jesus. Foi Jesus que fez essa comparação. Vós sois semelhantes a... Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Naturezas diferentes, não? Muito diferentes. E nós somos esses diferentes neste mundo. Mas neste chão aqui. E aqui ele está mostrando para nós da impossibilidade da gente ser um servo de Deus e perder tempo com o dinheiro, o poder, este mundo no qual nós estamos. Por isso mesmo o apóstolo Paulo, ele fez um rogo muito forte. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 12, e o verso de número 2. Olha, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, esse mundo dos homens, esse mundo onde há um sistema estabelecido de modo corrosivo à vida cristã. Ele não está se referindo aqui ao mundo físico, esse mundo onde encontramos a belíssima natureza, mas é o mundo estabelecido, é o mundo moral, o mundo dos homens, esse sistema que está montado, as colunas deste mundo, do ponto de vista desta organização humana, ele está completamente equivocado. E por isso, veja o que o apóstolo diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está nos chamando para que a gente não aceite esse sistema e não venham, e a gente não caia nessa forma, nesse modelo deste mundo, porque esse modelo está corrompido. Esse sistema não tem sustentabilidade. Esse sistema não está dentro do padrão de Deus. Este é o mundo caído, este é o mundo que desabou das orientações do Altíssimo e, portanto, a gente não pode se conformar com ele. E vocês saibam de uma coisa: Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos neste mundo. Não foi isso? Ele não afirmou. Agora ele vem e nos salva, e ele não permite mais, depois que a gente foi salvo por ele, que a gente ande nessa forma do mundo. Ele nos tira de lá. Vocês querem ver isso? Ele veio salvar a gente, veio resgatar a gente desse sistema. Vamos ver Gálatas 1 e o verso 4. Escuta bem.
que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Quem foi esse? Quem foi esse? A igreja. Jesus. Ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Aquele que nasceu tão lindo, do ventre de Maria para aquela manjedoura, aquela criança belíssima, ele estava ali voluntariamente. Ele estava ali porque o Verbo se fez carne. Ele se humilhou ali. Mas para quê? Ele morreu voluntariamente pelos nossos pecados, os nossos pecados que nos havia nivelado na condenação eterna. Então ele veio e resolve esse problema. Agora a igreja, na continuidade, a fim o nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas, Ele que estava em Cristo, portanto, Jesus, Emanuel, Deus com a gente, com uma vontade ativa, com um projeto de salvação que incluía morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus e mudar a forma para a gente. Não pode ser a forma do mundo. A fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele vem e nos resgata com um objetivo maravilhoso. Ele, uma vez que nos resgata desse perverso sistema, ele tem agora para a gente uma proposta, o Evangelho, para a gente viver o Evangelho. Aí você diz, que sistema é este? Eu quero dar só um exemplo para vocês. Só um exemplo. Vocês imaginam, quantos são os dias de carnaval? São 4 dias, não é? Sábado, domingo, segunda, terça, mas emenda, não emenda? A gente claramente vai para 5. E muita gente começa na sexta já, então se considera na sexta, não tem o galo, não é? Essa figura tão importante. Então já começa na sexta, tem quase 6 dias. E a turma acha pouco. Você imagina quanto está investido em infraestrutura, no caso, a parte logística destes eventos que acontecem a nível municipal, estadual, federal, os investimentos que são dedicados a isso em termos desta logística, vocês imaginam? Vocês imaginam quantas escalas nós estamos pagando para concentrar segurança dobrada? Qual policial que não sabe disso? Nesse período, escala dobrada. Muita gente convocada para engrossar essas fileiras da segurança. Quanto tem de custo? Agora vocês não imaginam, para bancar as escolas de sambas e os blocos, o que é dado desde o município até a União, como verba, recursos de apoio para tudo isso,
Depois vem a publicidade e a promoção destas festas. O custo é algo estratosférico. Tudo isso em detrimento da saúde, da educação e da segurança que vai por aí. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, o orçamento da saúde a nível nacional girou em torno dos 190 bilhões. Porém, houve várias retenções aqui e acolá. Agora, para promover a cultura e a arte, e entenda a arte do ponto de vista de uma criança tocando num homem nu, e tudo isso é arte do ponto de vista deste mundo moral, o mundo dos homens, sistema. Vocês sabem quanto foi dedicado, separado o orçamento para apoio a esse tipo de cultura? 16,8 bilhões. Você compara a saúde de todo o povo, 190, imagine a fatia, só para promover isso. Não é para promover ensino de Cristo, não, é para promover a carnalidade, porque toda inclinação da carne é morte. Então esse é o sistema no qual nós estamos. Esse é o sistema. Nós estamos apenas pincelando pequenas coisas aqui, porque as aberrações são enormes. Agora vem um povo que foi resgatado e sai com uma mente diferente. Olha porque está escrito 1 de João 2,15 em diante, para a gente entender um pouquinho. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Aqui não é o mundo físico, como eu já disse, mas é esse sistema para onde vai o nosso dinheiro. Imposto. Não tem opção de dizer, não, eu vou dar, não vou dar. Você já deu. Você está nesse sistema. Você faz parte dessa máquina. Essa engrenagem já conta com o seu suor e o seu recurso e o que você produz para isto. E não tem como. Aí Jesus vem e diz, não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ficou claro? Que mundo Deus está falando aqui? Que a gente não pode achar que é natural. Enfeita a criancinha, leva ela, ensina nesse caminho maligno de um mundo que afronta Deus, afronta o Criador, faz o homem ostentar aquilo que ele não é, que ele não pode, que ele não sabe, mas que ele entra nesse sistema. E os bobos somos nós. E os tontos somos nós, do ponto de vista desta geração. Por isso mesmo, ele está dizendo aqui, os servos de Deus não têm estes dois senhores, tem um único Senhor. E diante desse Deus nós nos derramamos, nós nos quebrantamos,
estamos. E ele continua, olha, nos advertindo o tempo todo. Mas essa é a insistência de muita gente. Eu quero Deus, eu quero o Evangelho, mas eu não quero abrir mão da minha carnalidade. Eu não quero abrir mão desse sistema. Eu estou envolvido nele e vou até o fim. Mas eu quero Deus. Aí vem Jesus e diz: você quer ser salvo? Olha Mateus 7, verso 13 e 14. Você quer ser salvo? Eu quero ser salvo. Mas eu quero no carnaval tomar minha bebidinha, botar a fantasia e mergulhar no molejo, no frevo. Afinal de contas, tem música que dá uma injeção, não é? E se você não se domina, daí a pouco você está seguindo o trio elétrico. E depois que tomar o primeiro gole, aí não tem mais limite. Por aí muitos entram. E depois diz: eu conheço Jesus. Eu falo no nome dele. Eu digo: Senhor, Senhor. Ele diz: o reino dos céus não é para quem diz Senhor, Senhor, mas para aquele que agrada o Pai Celestial, faz o que ele manda. Põe aí, por favor, Mateus 7 e o verso 13 em diante. Palavras de quem? De Jesus. Quem é Jesus? É Deus com a gente. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Quantos aqui fazem parte desse pouco? Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Porque o caminho largo e espaçoso, você não dá satisfação a ninguém. Essa história de pastor, pelo amor de Deus, não é? Isso é para quem tem a cabecinha desse tamanho. Não é isso que o mundo olha para a gente e diz. E aí ele está dizendo: olha, difícil, não é? Você tem que se eximir de muita coisa. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação a gente nem vê, nem acessa o reino que ele preparou. Quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Quantos aqui crê que Jesus é puro? Na boca dele nunca houve engano. Ele está dizendo: sede como ele. Esse é o conselho da palavra. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então é preciso que haja uma rendição total, porque essa rendição total, 1 de João 5,18. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Diga glória a Deus. O maligno não pode nos tocar, porque agora somos do Senhor. Deus está nos protegendo neste mundo, apesar de cercados por lobos, mas esses lobos não vão nos destruir, porque Ele diz que o maligno não nos toca. Amém? Glorifique a Deus. E abra sua mente para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Há muita gente querendo viver na prostituição e ser servo de Deus. Impossível. Impossível. Agora, queridos, olha o verso 19, desse mesmo texto. Estamos cientes. Interessante, não é? Que quando ele começa o 18, a expressão é, ora, sabemos. A gente sabe por quê? Porque ele se revelou. Porque ele nos ensinou. Porque Jesus mandou que os discípulos saíssem ensinando tudo o que ele mandou. Esse evangelho chegou para a gente porque Jesus deu uma ordem lá, o ressurreto ordenou e enviou. E disse, vocês vão até os confins do mundo, cheguem em Jardim Paulista, centro. 2000 anos depois, mas cheguem, porque ele já estava orando por aqueles que haveriam de crer através da mensagem que ele mandou que os discípulos pregassem. E essa mensagem chegou a nós, essa é a nossa alegria, a vibração do nosso coração, é porque o evangelho de Cristo chegou em nós, e agora, ora, sabemos, nós temos convicção do que pregamos, criei, por isto falei, é o que está escrito, é crendo. Agora o verso 19, estamos cientes de que somos de Deus. Quem aqui sabe que é de Deus? Você sabe. Glória a Deus por isso. Sabemos, estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro, agora vocês, o mundo inteiro, esse sistema corrompido, jaz no maligno, no diabo. Ele é chamado nessa perspectiva de Deus deste século. Está atuando nesses sistemas. Está escravizando pessoas. E nós, neste mundo, cercados assim, ameaçados, nós vamos fazendo a nossa travessia sob uma segurança. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Ela vai atravessando séculos, gerações, milênios, ela não perde a rota, ela está seguindo Jesus, e Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e delas eu sou conhecido, e a gente passa sem perder a trilha, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e a gente vai nesta trilha maravilhosa, nesse caminho glorioso que é Jesus, e nos momentos de adversidades ele diz, eu estou com a minha cabeça debaixo da canga e suportando por você, e você não vai perder a rota porque você está me seguindo. E ele vai falando com a gente. Apesar do mundo inteiro, onde você chegar, você vai ver maldade, coisas, cenas, que esta semana mesmo a Luzana já estava me mostrando uma cena que eu disse, eu não consigo ver, eu não consigo suportar ver isso, isso é muito duro, isso é estarrecedor, aquilo que o próprio homem está fazendo com o seu semelhante, muitas vezes o filho do ventre, sendo triturado por uma máquina, sendo arrancado aos pedaços, dedos, braços, olhos, pescoço, traçados, sugados. Aquilo suga de modo tão forte que arranca os membros. E a gente vê as instituições, as canetas poderosas, dizendo é isso mesmo, é para fazer. Nós, neste mundo, na condição de médicos, devemos cumprir essas ordens? Não.
Não. Vai morrer. 11 dos 12 morreram por não cumprir ordens, porque eles disseram: não é justo deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens. Nós temos a ética da vida com a gente e não iremos abrir mão dela. Amém. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ninguém tira essa vida de nós. Muitos dos nossos irmãos hoje, neste planeta Terra, estão dando suas próprias vidas por amor ao Evangelho de Jesus. O maior homem nascido de mulher foi degolado no cárcere. A cabeça numa bandeja, no meio da orgia de um poderoso. Mas ele entrou na glória celestial. Oh, glória a Deus. Que sistema terrível. Que sistema diabólico. E Jesus veio nos resgatar deste sistema atual e perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele não é um Deus longínquo, desconhecido. Não. Ele é o nosso Pai, e porque Ele é o nosso Pai, Jesus Cristo disse: olhe, não fiquem perturbados, porque na casa do Pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu não diria: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, virei de novo e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E aí, tudo isso é nosso. E a gente tem que olhar para esse mundo, não condenar as pessoas, mas as atitudes das pessoas. A gente precisa fazer o nosso melhor para mostrar que há um caminho muito mais sublime e excelente, para que elas também vejam e possam adentrar como nós o fizemos. Esse é o esforço do Evangelho. É trazer gente de todos os lados, ides pelos vales, ide por todas as partes, e tragam essas pessoas para que elas entrem na festa, no banquete, porque ainda há lugar. Nós estamos indo para o reino dos céus, e lá Jesus garantiu: se não tivesse lugar, eu não diria, disse Jesus. Agora a gente precisa entender que a gente não pode viver aqui sem o comprometimento com a santificação, com a palavra de Deus. Porque aí vem o esmorecimento da vida, querendo dizer: não, não é tão assim, você está equivocado, há uma dosagem de fanatismo nisso, te absorveram demais. Você pode sim fazer essa parceria com o pecado e ao mesmo tempo servir a Deus. Você pode sim criar um elo entre uma coisa e outra, e você vai bem. Não precisa entrar por essa porta estreita, nem por esse caminho apertado. E essa historinha de dizer que são poucos os que se salvam, eu tenho visto grandes lideranças neste país, liberais, abrir o peito, escolas teológicas que estão aí para escancarar a porta e dizer: essa conversa que são poucos não é verdade, estão confrontando Jesus.
Essa semana, eu acho que foi ontem, eu vinha conversando com um querido irmão aqui, irmão Cassiano, e a gente citou lá na cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, escaparam quantos? Quantos? 3. Uma que saiu, deu uma olhadinha para trás, se tornou uma estátua de sal, como exemplo para quem? Para nós hoje. Porque muita gente às vezes fica com a saudade do mundo, uma saudade do pecado, uma saudade de entrar naquele trem do forrozão, né? Afinal de contas é junho, dá uma mexidinha, faz até bem ao físico. Tem gente que diz equilibra até as taxas, e equilibra mesmo o movimentozinho, mas tu tem 1000 maneiras de fazer esse movimento sem entrar desse sistema mundano. É o copinho na mão, né? Um dia eu lembro parar o carro na rua, porque os universitários da Universidade Federal de Pernambuco, que a gente banca também, paga, estão lá, na sexta-feira, dá uma parada nas aulas e faz uma calorada e vai para a rua. E no meio da rua haja bebida, e a gente no trânsito, e a mala do carro ainda servir de suporte para eles colocarem os copos em cima, e você olhar assim, poxa vida, eu não posso ir para frente, eu não posso dar ré porque a multidão está aí, afinal de contas estão enlouquecidos, estão tomando uma na sexta-feira, eu venho do trabalho forçado, presa nas costas para comandar, e a gente vem, aí tem que parar no sistema desse mundo e ver aquela galera colocar o copo em cima da mala do seu carro, e você tem que dizer, eu não vou fazer nada, deixa ele beber mesmo, porque eu vou fazer o quê? Reconhecer seus limites e suportar, sofre o dano. E numa hora dessa você ainda tem que clamar a Deus para que Deus abra os olhos desta geração que está cega dentro desse sistema que jaz no maligno. Era para acontecer dentro da naturalidade? Não, mas esse é o mundo que a gente está. Esse é o mundo que interessa. Vocês viram há poucos dias os times famosos, que a turma ainda bota a camisa e diz que maravilha, venceu, derrotou o outro. Vocês viram, aquilo ali é terrorismo, mas aquilo ali é o sistema do mundo. Cadê as autoridades? Onde é que estão? Cadê o Ministério da Justiça para no outro dia chegar e colocar ordem na casa? Não, também faz parte do sistema. Faz parte. Uma sinalizaçãozinha aqui, outra ali, e o resto é assim mesmo. Faz parte. É muito duro ou não? É possível a gente aceitar tudo isso e dizer, está tudo certo, eu não vou protestar nada, afinal de contas a gente não pode protestar? Pode, porque a gente não vai protestar odiando as pessoas, nem sendo um a mais no ódio e na vingança, mas a gente precisa fazer disso motivo de oração, de ensino para os nossos, de ensinar as nossas comunidades, de sair das nossas casas para ensinar que isso pode funcionar de outra forma, que existe, apesar de tudo, existe uma igreja, a igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade, existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a gente seguir neste mundo, existe a boa vontade de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu cônjuge, para o seu bairro, para a sua comunidade,
faculdade, para a sua classe de escola, aonde você estiver, você pode levantar e acender a luz, porque a luz não é acesa para se colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Então assim brilhe a vossa luz diante dos homens, a luz da bondade, a luz da boa vontade de Deus, que é agradável, que é maravilhosa, que é a proposta de vida. A gente não pode se calar, a gente não pode fechar a nossa boca, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem tem a vida eterna são estes que conhecem o único Deus verdadeiro e se rende diante dele. É uma prostração total, mas total mesmo. Ah, queridos, olha Tiago 4:4. Ele dá uma chamada aqui forte. Ele diz: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Por acaso você não sabe disso? Você quer entrar nesse sistema, abraçar esse sistema, viver esse sistema? Aqui ele estava falando, uma carta, ele estava se referindo a pessoas que estavam no sistema do mundo, e ao mesmo tempo achando que eram membros da igreja, faziam parte da igreja. Aí ele dá uma chamada forte. Tiago era irmão do Senhor, meio irmão do Senhor, filho de Maria com José. E ele dá uma chamada aqui: adúlteros. Ou não estáis cientes, por acaso vocês não sabem, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. É duro isso, é forte. Os liberais, faz uma viagem aqui. Mas aqui é palavra de Deus para a gente. Agora, 1 de João 2, 15 e 16. Se refere ao mundo, de forma: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Esse amor de Deus foi rejeitado por causa dessas escolhas. Aí a gente diz, vamos para uma diferença bem prática, para a gente ser bem prático, porque a gente vai terminar com louvor, Daqui a pouco, estamos concluindo. Olha, que mundo, quando a gente fala esse mundo moral, esse mundo dos homens, olha lá. Ora, as obras da carne, carnaval, carne vale, vamos nos jogar nos prazeres da nossa carne. Ora, as obras da carne, quais são esses prazeres? Quais são esses prazeres? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam, agora a igreja, os que as praticam, vocês falaram baixo, vamos falar forte. Os que as praticam, quem perdeu o reino de Deus vai ter o quê?
o inferno. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem perde esse reino, o que é que tem? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Agora, ao invés da gente aceitar esse mundo e aprovar e viver nessa inclinação da carne, ele tem uma outra proposta para a gente. Verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Então, ao invés da gente se entregar a esse mundo reprovável, nós temos em contrapartida a isso, essa maneira de viver de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aqui revelada. Isso sim. E o final do verso é lindo, não é? Do texto. Quando ele diz, os que pertencem a Cristo. Você já pertence a Cristo? Quantos aqui já pertencem a Cristo? Se você pertence a Cristo, ele está dizendo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões. A gente não é massa de manobra dos nossos desejos. A gente nega a nós mesmos para seguirmos Jesus. Porque esse é o caminho estreito, é por isso que é estreito, é apertado, é difícil dizer não a nós mesmos. Mas esta é a única opção de vida e nós estamos felizes com ela. Não queremos outra coisa, queremos Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E eu quero perguntar hoje, a você que está aí na sua casa, você já tem Jesus? Você já crucificou a sua carne? Você tem consciência de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Você já segue esta vontade? Se não, Ele está te chamando hoje para fazer isso. Ele diz, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então você tem a chance. Eu não sei se há alguém aqui dentro que ainda não fez a sua entrega pessoal a Jesus. Se você não fez, você tem a chance de fazer. Você pode fazer agora ou depois nos procurar. E, a partir daí, estabelecer uma vida decidida a seguir, entrar pela porta estreita e seguir o caminho apertado que leva à vida, porque do contrário, só haverá perdição. Nós vamos concluir louvando e peço para que quem é que vai louvar hoje? Venha nosso querido Gustavo. Nós vamos louvar a Deus. Irmãos, que felicidade é ter Jesus. Pode ver. Que felicidade é ter Jesus. Nós vamos ficar de pé para a gente louvar com toda a força da nossa alma. Com a liberdade de saber que agora nós não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a Jesus.
E este mundo, ele não nos satisfaz. Nós estamos aqui para vencer esse mundo. Aí você diz, vencer como? A fé é a vitória que vence o mundo. Glorifiquemos, pois, a Deus e vivamos por fé e não por vista. A nossa alegria ninguém a poderá tirar. A nossa alegria não está numa bebida, num pó, não está numa festa qualquer, seja onde quer que seja. A nossa alegria é o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força.